A paz do Senhor, irmãos, glória a Deus. Hoje nós temos a palavra com o nosso seminarista Isaac, que vai estar ministrando nossos corações. Amém? Amém. Pai eterno soberano, eu quero abençoar a vida do Isaac, pedir que o Senhor venha derramar sobre ele o Espírito Santo. Fala nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmão. Glória a Deus. Hoje, dia 24 de maio, dia do coração abrasado, eu gostaria de falar com os irmãos sobre algumas características de um coração abrasado listadas pelo próprio John Wesley em um dos seus sermões, quando ele foi falar sobre as bem-aventuranças. John Wesley listou 3 características que deixam claro para nós que um coração abrasado tem. As características são um coração puro, ser perseguido, e uma outra característica é ser pacificador. Não é fácil viver no mundo de hoje com o coração puro. Não é fácil no mundo de hoje aceitar as perseguições. E não é fácil no mundo de hoje ser um pacificador. Eu acho que dessas 3 situações, a mais difícil parece ser o ser pacificador. Mas na verdade a mais difícil é ter o coração puro. E eu vou trabalhar isso com os irmãos de maneira breve nessa noite. Convoco os que estão presentes que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 5. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 12, que é o bloco onde se encontram as bem-aventuranças. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós, também os perseguirão. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto que fala muito ao meu coração sobre o verdadeiro evangelho, sobre o evangelho genuíno, sobre o evangelho do coração abrasado. Eu não posso deixar de pensar num coração, eu não posso pensar num coração abrasado e não pensar nas características de alguém que é digno, segundo Jesus, de receber as bem-aventuranças. Eu não posso pensar nas características de alguém que, segundo o próprio Cristo, é o herdeiro do reino dos céus, receberá o reino dos céus, será reconhecido pelos homens como filho de Deus, será reconhecido por Deus como alguém que é digno de vê-lo, como alguém que é digno de conhecê-lo. A primeira característica que o texto nos apresenta aqui é a pureza de coração. Antes eu gostaria de confessar aos irmãos que habitava no meu coração o desejo de trazer uma outra mensagem, mas Deus falou ao meu coração fortemente através dessa passagem da Bíblia, no que diz respeito ao dia do coração abrasado e ao ter um coração abrasado. Queremos viver como igreja que tem um coração abrasado pelo Espírito Santo de Deus, e para que o Espírito Santo de Deus habite no meu coração e o incendeie com o seu fogo, é necessário apresentar certas características. Ou, se eu vivo um evangelho só para mim, se eu vivo um evangelho que não atinge a vida dos outros, esse não é o evangelho de Cristo. Muitas vezes nos prendemos ou nos damos ao luxo
de viver um evangelho solitário. Mas a religião de Cristo, a religião cristã, ela não é uma religião solitária. Ela é uma religião que se vive em comunidade. E quando a gente vive em comunidade, as características que eu tenho vão atingir o outro. E se eu sou um verdadeiro cristão, as pessoas vão perceber. Há diferenças em mim, não há diferença só no meu quarto quando eu estou orando, não há diferença só no meu a sós, no meu momento de solitude com Deus, quando eu estou lendo a Bíblia. Há diferenças também na minha maneira de ser, no meu jeito, no meu comportamento, no meu caráter. Amém? Então vamos listar essas características aqui para entendermos o que falta a nós, para que possamos alcançar aquilo que Deus espera da nossa vida, no que diz respeito ao comportamento excelente como cristão. Os limpos de coração. O que a palavra diz sobre ser limpo é ser puro, purificado pelo fogo, numa comparação com uma vinha limpa pela poda e bem preparado para carregar frutos. Limpar o uso do que é proibido e do que torna impuro. Livre de desejos corruptos, de pecado e de culpa. Livre de qualquer mistura com o que é falso. É uma pessoa genuína, uma pessoa sincera, uma pessoa que quando há conflitos entre ela e outras pessoas, ela não se demora a ir até essas outras pessoas e resolver estes conflitos. Não é uma pessoa que guarda pensamentos impuros no coração, mas que, como o apóstolo Tiago, ele diz lá na epístola, ela confessa para o irmão e ora junto com o irmão para deixar esse pecado. É uma pessoa sem culpa, uma pessoa inocente, uma pessoa livre de qualquer culpa em relação a qualquer coisa que seja. John Wesley, quando ele vai falar sobre os limpos de coração no seu livro Sermão do Monte, ele diz o seguinte: ele nos remete à fala de Cristo na Bíblia sobre a impureza da alma. Quando a pessoa se encontra impura, certa feita os fariseus perguntaram a Jesus, e ele disse que uma vez que um homem olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, ele já pecou no seu coração, ele já adulterou com essa mulher no seu coração. Então ser puro é ser livre até mesmo de pensamentos maliciosos. É fazer como o apóstolo Paulo, certa feita, nos aconselhou a agir de tal modo, pensar, né? Ele nos aconselhou a pensar em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há nessas coisas virtudes, nessas coisas pensai, é ter uma mente voltada para as coisas de Deus. Se a minha mente não estiver voltada para a palavra de Deus, para viver como o próprio Deus viveu, eu nunca vou ser uma pessoa que tem um coração puro. Porque os fariseus, eles viviam um tipo de evangelho, um tipo de religião, como o evangelho que algumas pessoas vivem hoje em dia. Elas acham, e eles achavam, que basta que apresentemos aos homens atitudes que se remetem à atitude de um cristão. Atitudes que quem olha pensa, nossa, essa pessoa é cristã. Mas na verdade, ser cristão vai além disso. E o próprio Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que habita no nosso coração. Quando nos apresentamos como cristãos, o nosso principal objetivo não é apresentarmos aos homens, mas em primeiro lugar a Deus. E aquilo que apresentamos a Deus vai refletir nos homens, no nosso dia a dia com eles, na nossa comunhão com eles, com os homens. E ser limpo de coração é ser alguém cuja mente, cuja alma é tomada pelas coisas de Deus. Não é fácil ser limpo de coração no mundo como o mundo de hoje.
É preciso ter o coração abrasado pelo Espírito Santo. E é preciso que deixemos que o Espírito Santo controle o nosso ser, domine a nossa vida, para que assim alcancemos a pureza de coração. Não há como alcançar a pureza de coração sem que Cristo habite no seu ser, na sua vida. Certa feita, John Wesley também disse que aquilo que está em nosso coração é o que é produzido fora, através das nossas ações. Não é? Toda semente, ela gera ramos, ela gera frutos. Toda semente, ela gera uma árvore. Mas para que a árvore de maçã, ela seja gerada, é necessário que uma semente de maçã seja plantada na terra. Então, se você tem pureza plantada na terra do seu coração, o que vai ser exposto, o que vai estar à mostra é pureza. E da pureza nós vamos para o segundo ponto, que é o ser pacificador. Uma pessoa pura, ela é pacificadora. E o que é ser pacificador? No conceito bíblico, é ser alguém que ama, é ser alguém que tem paz. Wesley vai dizer que ser pacificador, só um momento para esclarecer os irmãos, se os irmãos talvez pensem, nossa, mas esse rapaz está citando demais o Wesley. Estou fazendo isso em homenagem ao dia do coração abrasado, ao dia que comemoramos o momento, o tempo, onde Wesley foi abrasado pelo Espírito Santo de Deus e mudou o mundo através dessa data memorável para ele. Então, em comemoração, eu estou baseando aqui a leitura dessa palavra segundo aquilo que Wesley expôs um dia em um dos seus sermões, como eu já disse a princípio. Wesley uma vez disse que ser pacificador é fazer de tudo para estar bem com todos. Porque há muitos cristãos que pensam que ser um pacificador é eu fazer de tudo para estar bem no meu lar, é eu fazer de tudo para estar bem na minha igreja, é eu fazer de tudo para estar bem com as pessoas que eu conheço, ou pior ainda, ser pacificador é eu fazer de tudo para estar bem com as pessoas que eu amo. Na verdade não, na verdade ser pacificador é fazer de tudo para estar bem com todos. Hoje em dia a gente pensa que o ser pacificador é se deixar ser feito de bobo. Porque as pessoas no mundo, elas têm essa concepção. Eu não vou deixar pisarem em mim, eu não vou deixar passarem por cima de mim, eu não vou deixar fazerem tal coisa comigo, eu não sou bobo. E aí eu me lembrei de uma fala que o meu pai, que o pastor, né, o nosso pastor, que é meu pai, ele tinha lá na igreja de Santa Maria de Campos, que ele falava muito principalmente na época do carnaval, quando alguns jovens se desviavam e após o carnaval voltavam para a igreja. Ele dizia que é melhor subir quadrado do que descer redondo, fazendo uma referência ao comercial da Skol, a cerveja que utilizava-se dessa propaganda, falando o descer redondo, referindo-me ao descer redondo. Enfim, e aí do pacificador a gente já pula para o segundo ponto, que é o deixar-se ser perseguido, permitir que as perseguições venham, que tem um link com essa questão que eu falei de um mundo pensar que quando a gente é pacificador, a gente está se deixando fazer de bobo. Traduzindo a palavra de Deus para os dias de hoje, meu irmão. Toda vez que alguém te faz de bobo, no entendimento humano, na concepção humana, Jesus está te dizendo, bem-aventurado é você, porque você está sofrendo por minha causa. Ele disse uma vez, eu passei por isso, eu sou o mestre de vocês. Por acaso algum de vocês é melhor do que o seu mestre? Ele disse isso. Jesus disse isso na palavra. Quando não aceitamos as injustiças em favor de viver um evangelho pleno e verdadeiro, nós estamos pensando que somos melhores do que Jesus. Mas Jesus disse que o reino dos céus é destas pessoas.
O reino dos céus é das pessoas que têm o coração puro e não se deixam levar pela malícia e a sagacidade do mundo a fim de adquirir vantagens. E não se deixam levar pelo conforto de comprar uma briga que muitas vezes você está até certo para ser pacificador. Em detrimento de ganhar um pedaço de terra aqui no mundo, em detrimento de ganhar uma confusão aqui na terra, eu prefiro perder essa confusão e estar nos céus, estar com Cristo, estar agradando a Deus. Eu prefiro ser perseguido, injustiçado, injuriado, mas que quando a trombeta tocar e o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, eu seja reconhecido como alguém que viveu como Jesus. Jesus viveu sendo feito de bobo, meu irmão. Se você acha que ser bonzinho, que ser pacificador é ser feito de bobo, Jesus viveu sendo feito de bobo. E se você não viver sendo feito de bobo, você não pode bater no peito e dizer: eu sou uma pessoa que tem o coração abrasado. Eu sou uma pessoa cristã, eu vivo o evangelho pleno, eu vivo o evangelho verdadeiro. É claro que nós temos que ser astutos para não nos deixar ser enganados pelas pessoas, mas a palavra de Deus, ela equilibra muito bem essa questão, quando Jesus diz que nós temos que ser mansos como a pomba e astutos como a serpente. A gente não vai sair por aí procurando pessoa para nos fazer de bobo, mas toda vez que alguém tentar tomar vantagem em cima de nós, a gente vai agir com pureza. Lembro-me, e para encerrar aqui, de certa feita, quando Tomás de Aquino estava no convento estudando, e um dos seus amigos freis chegou até ele e disse: Frei Tomás, venha ver uma vaca voando no céu. Então o Frei Tomás fechou o seu livro ali, com toda paciência, com toda graça, com toda destreza que ele tinha como homem manso, homem de Deus, fechou o seu livro e foi até o pátio daquela universidade, procurando, atento, com os olhos fintos no céu, com a mão sobre os olhos, procurando aquela vaca que voava no céu. E então começou a ouvir gargalhadas do seu colega Frei que o enganara. Então o seu colega dirigiu-se a Frei Tomás e disse: Frei Tomás, não acredito que tu pensou que tinha uma vaca voando no céu. E Frei Tomás, com toda a singeleza, com toda a pureza de um homem que vivia o evangelho genuíno de Jesus Cristo, disse àquele frei o seguinte: eu prefiro acreditar que tem uma vaca voando do que acreditar que tem um cristão mentindo. Né? Que essas palavras, que essa experiência de Frei Tomás possa impactar o nosso coração e nos deixar levar pelo entendimento da palavra de Deus. De que Frei Tomás também não saiu por aí procurando alguém para fazer ele de bobo, mas quando alguém tentou tirar vantagem em cima dele, ele usou a singeleza do evangelho, ele usou a pureza de Jesus Cristo que havia na vida dele como um escudo e mostrou para aquele homem o que é realmente ser humano. Ser cristão é ser humano. Amém? Ter o coração abrasado é ser humano. A experiência do coração abrasado na vida de John Wesley resultou na transformação da Inglaterra no que diz respeito à Revolução Industrial. Muitas pessoas pararam de ser feitas de escravo injustamente. Muitas pessoas ganharam a liberdade através da luta que um dos discípulos de Wesley, William Wilberforce, comprou através do evangelho que foi pregado a ele por John Wesley. Ser cristão é ser humano, é ser bondoso, é ser puro, é ser alguém que ama, tem paz, é ser alguém que vive e muda o mundo e marca a vida das pessoas. Que você possa marcar a vida das pessoas que vivem junto com você, com essa pureza do cristianismo, com a marca de Jesus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Nós vamos estar orando agora, agradecendo por tudo, né? E vamos lembrar de orar pelos pastores wesleyanos e esposas, né? Que hoje é dia do pastor e esposa
do pastor Wesleyano. Pai eterno e soberano, quero te agradecer pela vida de cada pastor, Amém, glória a Deus. cada servo teu chamado para a pregação do Evangelho, para a Igreja Metodista Wesleyana. Abençoe, Pai, os teus servos, os teus filhos, pastores e as suas esposas, Senhor. Abençoa, guardando e livrando do mal, concedendo a graça, concedendo, Pai, virtude do céu, concedendo um coração agradecido e um coração quebrantado e um coração aquecido pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Dê-nos a Tua paz, pois eu abençoo cada pastor, cada esposa de pastor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, as ricas, maravilhosas e poderosas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, amém. A paz do Senhor. Deus abençoe.